Olá, pessoal, bom dia a todas e todos. Bem-vindos aí à nossa última aula síncrona de Fenômenos 2. Depois nós temos prova, recuperação de conteúdo. Então, hoje chegamos ao fim das nossas aulas, né? A última aulinha síncrona aí do curso, que eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa disciplina, mesmo sendo bem corrido, semestre curto. Espero que vocês tenham acompanhado bem aí a disciplina. E vamos a alguns avisos, né, antes da gente começar a falar sobre a radiação. Pessoal, então hoje encerra o nosso último teste de videoaula, às 14 horas. Então eu tinha visto ali hoje de manhã, acho que só 11 pessoas tinham realizado o teste. Me preocupa, pessoal, porque dos testes de videoaula não tem recuperação de conteúdo, certo? A recuperação substitui lá a menor nota de prova e não dos testes de videoaula, tá bom? Então tem que lembrar disso aí, correr quem ainda não fez. Acho que hoje vai ficar até as 14, tá bom? Disponível lá, então dá um tempinho ainda para fazer. Então, na semana que vem, nós temos a nossa última prova. Então, só para lembrar vocês da dinâmica da prova, então o questionário fica disponível por 24 horas, e a partir da hora que você acessa o questionário, então você vai ter as 4 horas aula para responder o questionário, né? Eu dou um tempinho a mais do que as 4 horas aula, para dar tempo de vocês prepararem os arquivos, enfim, e enviarem lá no Moodle. Então, a prova começa às 8h20, né, de acordo com o nosso horário, se a gente tivesse aula síncrona, né, inicia às 8h20. Então, às 8h20 eu vou abrir essa nossa sala de aula, vou ficar aqui disponível para tirar eventuais dúvidas que vocês possam ter da prova, vou ficar até às 9h10. Depois, eu deixo vocês realizarem aí a avaliação, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar por e-mail, aí eu vou respondendo conforme a minha disponibilidade. Lembrando que semana que vem a gente começa as apresentações de TCC, então eu vou ter banca na quarta-feira à tarde, então já aviso que vou ter 2 bancas, né, na quarta-feira que vem à tarde, então, não, na quarta que vem não. Eu não me lembro, tem 1 milhão de bancas. Então, se eu tiver banca, eu vou demorar um pouquinho para responder, caso vocês enviem coisas por e-mail, tá? Que mais? Capítulos do livro, então, que serão cobrados, o capítulo 5 ao capítulo 8. Aí pulamos para o 12 e o 13, que são os de radiação. Lembrando que o 13 não é completo, né? A parte de reirradiação a gente não vê, né? Nesse semestre curto é difícil a gente trabalhar todo esse capítulo 13. Então, a parte de reirradiação para frente não cai, né? Então, até onde a gente viu aqui nas nossas aulas, tá? Que mais sobre a prova? Sobre a prova, acho que é isso. E aí, na semana seguinte, no dia 15/12, a gente tem a recuperação de conteúdo. Então, aqueles que ficarem com média abaixo de 6 vão poder realizar a prova de recuperação de conteúdo. A P2, não se preocupem, eu vou corrigir rapidinho para dar tempo de estudar, de fechar as notas, mas aqueles que tiverem com as notas aí já sabendo mais ou menos, já vai se preparando para o exame, tá bom? Para a recuperação. Então, mas a ideia é corrigir rápido aí para fechar as notas o mais rápido possível, tá? No dia 15/12, o questionário de prova, então, da recuperação também fica disponível por 24 horas, ele inicia no dia 15 às 8h20. Na recuperação de conteúdo, eu não abro a sala para tirar dúvida, tá, pessoal? Então, havendo dúvida da prova de recuperação de conteúdo, pode me mandar por e-mail, que eu vou estar disponível para responder por e-mail. Então, a duração também é de 4 horas aula, o conteúdo é o conteúdo de todo o semestre que foi cobrado em prova, aqueles que estão na carga horária complementar, então, como a gente combinou lá no começo do curso, não vai cair em prova e, portanto, também não vai ser cobrado na recuperação de conteúdo. Tá bom?
Que mais? Acho que era isso que eu tinha anotado de aviso. Ah, mais uma coisa, quem ainda não fez a avaliação do docente pelo discente, mais uma vez, tire um tempinho na sua agenda para fazer. Então, até o dia 6/12, lá pelo portal do aluno, tá bom? Quem ainda não fez, por favor, é muito importante que vocês façam a avaliação. Sobre essa dinâmica de prova, alguma pergunta, pessoal? Não, prof, tranquilo. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre radiação, fazer exercício sobre radiação. Basicamente, pessoal, então vou fazer alguns comentários muito gerais sobre as videoaulas, né? Então vocês tiveram basicamente 3 videoaulas. A videoaula de radiação foi dividida em 3 partes, que eu deixei as gravações um pouco na semana passada e um pouco nessa semana. E também tem exercícios, né? Aqueles exercícios que estão lá nos slides, eles também estão resolvidos ali durante as videoaulas, então é bem importante acompanhar esses exercícios, e especialmente um exercício bem importante que está gravado, é o exercício do forno, que é nessa parte 3 da aula de radiação, que é a videoaula dessa semana. Então, aquele exercício é bem importante que vocês estudem também. Eu falo um pouco sobre o fator de forma, né? Então, é importante vocês estudarem. Então, basicamente, agora, pessoal, quando a gente fala de radiação, a diferença do que a gente viu lá no começo do curso, então a gente já viu a lei de Stephen Boltzmann aplicado direto para superfícies reais, só que a gente viu a taxa de radiação líquida basicamente que deixa uma superfície. E agora a gente quer tratar dessa taxa líquida de radiação que é trocada entre superfícies, certo? E isso é importante para aplicação em várias áreas, pessoal. Construção de forno, seja para cerâmica, enfim, é bem importante considerar o fluxo de radiação. Esse fluxo ou taxa de radiação ele vai ser bem alto, né? E aí, quando a gente fala de radiação, para começar a falar de radiação agora e detalhar essa lei de Stephen Boltzmann, que a gente viu lá na primeira videoaula? É que, para começar, a gente tem a intensidade da radiação, é por isso que eu deixei aberto aí esse glossário, que é do Incrópera. Então, abri lá o Incrópera, que está aí projetado para vocês, o livro, esse glossário, que está lá no final do capítulo 12. É bem importante que vocês façam um resumão desse material, ele está bem bom. Porque quando a gente fala de radiação, a gente tem a radiação que uma superfície recebe, a gente tem a radiação que deixa a superfície, a gente tem a radiação refletida, transmitida, certo? E aí cada um desses termos vai ter um nome. Então, para a gente, os conceitos de radiação, que é a letra G, que a gente usa lá de acordo com o nosso livro, né? A irradiação, que é a energia que uma superfície recebe, a emissão, ou o poder emissivo, né, que a gente fala, que é a radiação que uma superfície emite. A radiosidade, que a gente vai trabalhar hoje, é bastante importante, é toda a energia na forma de radiação que deixa uma superfície, na forma de emissão e também na forma de reflexão. Então, uma superfície pode refletir a energia que ela recebe, né? Então, se eu somar a refletida e a emitida, eu tenho esse conceito de radiosidade. Então, entender todas essas formas de radiação é bem importante. Então, a gente começa lá falando do capítulo de radiação sobre a intensidade de radiação. Então, essa intensidade de radiação, portanto, a irradiação, poder emissivo, radiosidade, a emissividade, a absortividade, todos esses conceitos bem importantes que a gente trabalha dentro do tópico de radiação, eles podem ser, então, a radiação, ela é direcional, então, ela vai ter uma direção específica, ela pode depender dessa direção, e espectral. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, está aparecendo ali qualificadores, né? Direcional, hemisfério, espectral e total. Então, claro, para uma série de superfícies, a gente vai fazer considerações sobre elas, por exemplo, elas podem ser difusas, cinzas, enfim, opacas.
E aí a gente vai desprezar esta variação com relação à direção, à região do espectro eletromagnético. Então, a radiação é a troca de calor que existe, que ocorre na forma de ondas eletromagnéticas. Então, o espectro eletromagnético passa a ser muito importante, certo? Então, por isso que a irradiação, quando a gente fala da irradiação, portanto, a gente está considerando essas ondas eletromagnéticas, elas são direcionais e espectrais, então elas vão depender de uma direção e de uma região ou de um comprimento de onda específico, que é o espectro eletromagnético, certo? Então, aí, quando a gente faz algumas considerações, como, por exemplo, se eu considerar que uma superfície ela é um emissor difuso. O que é um emissor difuso? Deixa eu mexer aqui. Vamos ver, superfície cinza, onde que está o difuso? Acho que estava lá em cima mesmo, né? Difuso, aqui, ó. Qualificador que se refere à independência direcional da intensidade associada à radiação emitida, refletida ou incidente. Então, se é um emissor, a gente está falando da emissão, né? Do poder emissivo. E ele é difuso, significa que essa emissão dessa superfície ela vai ser, então, independente da direção, certo? E uma superfície cinza, tá lá, superfície cinza, uma superfície na qual a absortividade e emissividade espectrais são independentes do comprimento de onda nas regiões espectrais da irradiação e da emissão da superfície. Então, numa superfície cinza, mesmo eu tendo, então, eu posso estar considerando a radiação que ela recebe, ou seja, de radiação, ou a emissão, aquilo que ela está emitindo de radiação, e aí eu tenho as frações dessa radiação que ela recebe, parte ela absorve, parte ela emite, então, portanto, eu tenho a absortividade, que é essa fração, a absorvida, a emissividade, que é a fração da energia na forma de radiação emitida, elas serão independentes dos comprimentos de onda se eu tiver numa determinada região do espectro eletromagnético da irradiação e da emissão da superfície, certo? Então, a gente faz algumas considerações e é bem importante que vocês deem uma olhada e entendam bem esses conceitos, tá? Para daí a parte de cálculo não ficar tão confusa. Então, o cálculo em si da radiação ele não é tão complexo se você entender essa parte conceitual, entendeu? O que você está fazendo, o que é uma taxa líquida de energia que deixa uma superfície, o que é a taxa líquida trocada entre duas superfícies, enfim, o que é o corpo negro, certo? E aí, na irradiação, no capítulo 13, já aparecem as resistências radiantes. Então, o método das resistências que a gente trabalhou, ele vai ser bem importante aqui na radiação e a gente vai utilizar. Então, dentro da radiação, basicamente, a gente vai ter duas resistências importantes. A gente tem uma resistência superficial, que basicamente vai me dar quanto que essa superfície real, ela se afasta de um corpo negro. Lembrando que o corpo negro é aquele corpo que é capaz de absorver e emitir ao mesmo tempo toda a radiação que ele recebe, a irradiação que ele recebe, né? Então, onde que eu estava falando? O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Antes de falar do corpo negro. Da resistência. Então, a resistência superficial a gente vai calcular com base na emissividade. A emissividade vai me dar quanto que essa superfície ela se afasta do corpo negro, porque o corpo negro tem emissividade 1, porque ele emite toda a energia que ele recebe, certo? E aí as superfícies reais têm emissividade entre 0 e 1, certo? Então, a gente vai calcular a resistência superficial desta forma. E aí a gente tem também uma resistência espacial ou geométrica, que a gente vai precisar calcular também, que aí ela vai estar associada ao fator de forma. Então, o fator de forma, se vocês estudaram lá a condução bidimensional, que ficou lá na nossa carga horária complementar, a transiente também, né? Então, o fator de forma, a gente está resgatando o fator de forma aqui para a radiação. Então, o que é a definição desse fator de forma? Então, quanto de energia emitida dada
para uma determinada superfície é interceptada por uma segunda ou uma outra superfície. E aí a gente tem as regrinhas dos fatores de forma. Então, quem assistiu às videoaulas viu que eu explico lá para vocês em detalhes todas essas regrinhas. E lá no exercício que eu resolvo ao final da parte 3 da radiação, que é do forno, enfim, a gente aplica essas regrinhas do fator de forma para ajudar a gente a resolver o exercício. Então, a resistência espacial ou geométrica vai estar associada de como essas superfícies estão compostas dentro desse sistema, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma superfície plana, bom, vou falar da superfície plana. Então, se eu tenho uma superfície plana, dificilmente a energia emitida por essa superfície vai atingir ela mesma de volta, certo? Então, quando eu calculo o fator de forma da superfície 1 com relação a ela mesma, então meu F11 para uma superfície plana, se ela não for muito tendendo ao infinito, muito grande, enfim, que daí tem algumas outras considerações que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, essa energia não vai retornar, não vai atingir ela mesma. Então, meu F11 para uma superfície plana é zero. Então, esse fator de forma vai ser considerado zero, certo? Essa é uma das regrinhas ali para a gente determinar o fator de forma. Tem a regra do somatório, enfim, que estão postas lá na nossa aula, certo? Além disso, ali, olha, quando a gente vê intensidade, que está ali, ó, na definição, taxa de propagação da energia radiante em uma direção particular por unidade de área normal a essa direção, por unidade de ângulo sólido no entorno da direção. E aí a unidade está lá, watts por metro quadrado, que é o nosso fluxo, certo? Que a gente trabalhou com fluxo até agora. E aquela unidade SR, que é o estéreo radiano, que é a unidade do ângulo sólido. Então, lá no começo, quando a gente fala de radiação, a gente fala muito sobre o ângulo sólido, né? Então, basicamente, de forma geral, rapidamente, relembrando, vocês devem ter visto isso em cálculo. O que é o ângulo sólido? Então, se você pegar metade de uma esfera, desenha aí no seu caderno aí, uma metade de uma esfera, e pegar uma parte de área. Então, peguei aqui, tem a minha esfera, eu vou pegar uma partezinha de área aqui na superfície dessa esfera. Se eu projetar esta área em direção ao centro da esfera, certo? Faz a projeção em direção ao centro da esfera, eu vou formar um ângulo sólido. Então, esta projeção da superfície, de um elemento de superfície na superfície de uma esfera em direção ao centro, é o ângulo sólido. E a unidade desse ângulo, assim como a gente tem 30 graus, 45 graus, ou radianos, né, para ângulo, o ângulo sólido, a unidade dele é o estéreo radiano, certo? Então, só para a gente entender de maneira geral o que são esses conceitos. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Acho que era isso, alguns conceitos que eu queria tratar. Então, assim, ó, tarefinha é ler o capítulo 12 e o 13, até onde a gente vai trabalhar, né? Que cheguem em superfícies reirradiantes, a gente não trabalha mais. Então, leiam e, especialmente, pessoal, peguem esse glossário que está aí no final do capítulo 12 e escrevam, façam um resumo, leiam com bastante atenção para entender bem o que são esses conceitos, certo? Deixo essa dica aqui para vocês antes da gente ir para o nosso exercício. Pessoal, sobre as videoaulas, alguém queria fazer alguma pergunta? Vocês já conseguiram assistir as videoaulas de radiação? Consegui, prof. Dúvidas? Então, pessoal, refaçam os exercícios que estão lá resolvidos, tá? Bem importante que vocês tentem refazer, acrescentem esses exercícios, né, à lista de exercício de vocês aí para se preparar para a nossa avaliação, tá? E aí, já que aquele exercício do forno, né,
que é um exercício que está fora da lista, eu já vi que tem a gravação e ele já está resolvido no final da aula da parte 3 da radiação. Então, eu vou resolver um exercício da lista com vocês, que é o 4, que o pessoal costuma ter um pouquinho de mais trabalho aí para entender o conceito desse exercício e resolver. Então, eu vou trabalhar hoje esse exercício aí com vocês, tá? Muito bem, então vamos lá ver o que. E aí a gente aproveita e trabalha alguns conceitos também importantes aí durante a execução do exercício. Então, considere uma cavidade formada por 3 superfícies isotérmicas, cinzas e difusas, conforme a figura abaixo. Então, ó, percebam que elas formam uma cavidade porque é fechado, né? Esse circuitinho aí, que ainda não é o circuito térmico, né? Mas esse sistema fechado é o que a gente chama de cavidade, né? Então, sabendo que a temperatura T1 da superfície 1, então tá lá, aqui na figura, né? A superfície 1, 2 e a superfície 3. Então, sabendo que a temperatura T1 é a temperatura da superfície, tá? É 600 Kelvin. A emissividade é 0,75. A temperatura da superfície 2 é 400 Kelvin. A emissividade 2 é 0,65. A temperatura da superfície 3 é 350 Kelvin. E a emissividade da superfície 3 é 0,6. As dimensões, então, dessa superfície, A é 0,32 metros, B é 0,45 metros e C 0,40 metros. Ele pede, determine a taxa líquida de calor radiante rejeitada pela superfície 1. Perceba que a superfície 1, ela está numa maior temperatura, né? Então, qual é a taxa líquida de calor que deixa essa superfície? Então, a superfície 1 vai fornecer energia para a superfície 2 e superfície 3, então agora considerando só a radiação. Então, essa taxa líquida de energia que deixa uma superfície, nós vamos chamar aqui de Q1, que é taxa, né? Mas essa taxa líquida é aquele mesmo Q de radiação que a gente usava lá no começo do curso, certo? Isso é o nosso Q1, que é a taxa líquida que deixa uma superfície ali para aquecer, né? Que vai fornecer energia para as outras duas superfícies. Então, por unidade de comprimento da cavidade. Então, percebam que entrando aqui na sua tela, na direção do desenho, então, entrando aqui, que seria o comprimento, a gente não tem um comprimento L. Então, a gente vai obter taxa watt por unidade de comprimento, que no caso aqui é metro, né? Então, o nosso resultado dessa taxa vai ser sempre por unidade de comprimento. Então, o que ele está pedindo aqui é essa taxa líquida por L, certo? Considerando que a radiosidade da superfície 1 é 6.331, faltou a unidade aí, tá, pessoal? Desculpa lá no enunciado da lista. Radiosidade também é uma taxa de energia que deixa a superfície, somando a emissão e a reflexão por unidade de área, certo? A unidade vai ser taxa por metro quadrado, certo? Então, ele me diz aqui que essa radiosidade 1, que é o J, eu conheço, é 6.331 watts por metro quadrado. Perceba que a radiosidade 2 e 3 a gente não tem, não é conhecida. Vamos ter que ir atrás dessas informações, certo? Então, esse é o desenho do nosso exercício. E antes de eu falar sobre fator de forma, calcular aqui, vamos entender, então, o que a gente quer. Pessoal, para a gente calcular essa taxa líquida que a gente precisa calcular, então, com base no nosso desenho aqui, nós vamos desenhar um circuito térmico
E vamos colocar, então, essas resistências. Nós vamos resolver pelo método das resistências esse problema, né? Só que agora considerando as resistências de radiação. Lembrando que a gente sempre tem a resistência superficial, que está associada à emissividade, portanto, quanto que essa superfície se afasta do corpo negro, para a gente lembrar, né? E a resistência geométrica, que vai ser em função do fator de forma, certo? Então, sempre para a gente começar esse nosso circuito aqui, eu vou começar, então, pela temperatura maior, que é... vou ter que abaixar aqui para desenhar, que é esse minha superfície 1. Então, a gente começa desenhando aqui o nosso ponto, e a gente sempre começa considerando que essa superfície fosse o corpo negro. Então, pela emissividade do corpo negro da superfície 1. Mas, professora, a gente sabe que essa superfície não é um corpo negro. A emissividade dela é 0,75. Então, vamos colocar a nossa resistência, nossa primeira resistência aqui, que vai ser a resistência superficial, que a gente vamos chamar de R1, certo? Então, chego aqui, eu atinjo a minha radiosidade 1, certo? Então, nesse meu nó aqui, no meu circuito, eu vou colocar mais para o ladinho aqui, eu vou ter a minha radiosidade 1. Então, lembra que como a gente tem uma cavidade aqui na nossa figura, então o nosso circuito vai fechar nesta cavidade. Então, o que vai acontecer? Essa superfície 1 vai trocar calor com a superfície 2 e com a superfície 3, certo? Então, eu vou ter aqui a minha primeira resistência geométrica ou espacial, que a gente chama R1, 2. Então, R1 é a minha resistência superficial. A R1, 2 é a minha resistência geométrica, com relação à forma que essas duas superfícies 1 e 2, elas se relacionam na troca de calor, certo? E aqui, lembrando, então, eu atinjo a minha radiosidade da superfície 2, e aí eu vou ter que colocar aqui a minha resistência desse corpo 2, a minha resistência 2, que é a resistência superficial, e aqui eu vou ter a minha emissividade do corpo negro 2, certo? Só que essa superfície 2, então aqui no nó da radiosidade 2, a superfície 2 troca calor com a 1, que a gente já desenhou, e com a superfície 3, certo? Então eu vou ter aqui a minha resistência, que vai ser a minha resistência R2, 3. Vou colocar aqui para fora da cavidade, que é a resistência 2 com corpo 3. Aqui eu vou atingir o meu nó da minha radiosidade 3. Lembrando que eu tenho a minha resistência superficial da superfície 3, né? Até atingir a emissividade do corpo negro da superfície 3. E aqui, então, eu vou ter a troca de calor entre a superfície 1 e a superfície 3. Então, vou ter aqui a minha resistência, ligando, então, a superfície 1 com a superfície 3, e aqui eu tenho a minha resistência 3, certo? E aí, nós terminamos o nosso circuito. Então, o nosso circuito acaba resultando também numa cavidade, num circuitinho fechado. E aí, a gente vai escrever agora como que a gente calcula, então, onde estão o nosso fluxo de energia, ou a nossa taxa de energia. Então, a gente sabe que a energia, ela está saindo da superfície 1 para 3, porque a superfície 1 tem maior temperatura, certo? Então, se a gente fosse colocar a direção do nosso fluxo aqui eu tenho o meu Q1, 2, aqui eu tenho o meu Q1, 3, certo? Se a gente fosse colocar aí, colocando então a direção do nosso fluxo ou taxa de energia trocada entre as superfícies. Eu já vou falar um pouquinho sobre essas taxas líquidas. Agora, pessoal, eu vou definir
como a gente calcula as resistências primeiro, todas essas que a gente colocou aí. Até aqui na construção do circuito, alguma dúvida? Então, vamos definir as nossas resistências. Então, resistências superficiais. Então, a gente tem a nosso R1, então vai estar sempre associada à emissividade, tá? Então, ela é definida como sendo, se é da superfície 1, é 1 menos a emissividade da superfície 1, emissividade 1 pela área 1. Esta definição, pessoal, de como que eu chego nessa equação da resistência, ela tá lá no livro, tá? No capítulo 13. Então, no capítulo 13, logo no começo ali, que ele começa falando da troca de calor entre superfícies, ele define como que a gente chega nesse valor dessas resistências, tanto as superficiais quanto a espacial, certo? Não vou entrar em detalhes aqui agora, senão a gente não consegue resolver o nosso exercício. Bom, a nossa resistência 2 superficial, então vai ser 1 menos a emissividade 2. Emissividade 2. Menos não. Vezes a área 2. Vou colocar aqui a 3, meu R3, então vai ser 1 menos a emissividade 3, ε3, área 3. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essas áreas, tá? E a resistências espaciais. E aí, então, a gente vai considerar o fator de forma, certo? Então, a minha resistência 1, 2, ela vai ser função do meu fator de forma 1, 2. Então, basicamente, é o inverso da área vezes o fator de forma. Então, resistência espacial está associado de como a troca de calor, né, vai existir por radiação, ela vai existir com relação às condições espaciais ou geométricas de como a superfície 1 e 2 estão dispostas, certo? Que isso vai ser dado em função do fator de forma. Então, é 1 pela área 1, fator de forma 1, 2, certo? Nós temos o nosso R2, 3. Então, vai ser 1 pela área, o fator de forma 2, 3. E nós temos o nosso R1, 3. Opa, aqui é a área 2. Isso, e o meu R1, 3, então, vai ser 1 sobre a área 1, fator de forma 1, 3, certo? Então, aqui é a área 2. Então, sempre o primeiro número é a superfície que fornece a energia, né? Que eu tenho a minha maior temperatura. Só para a gente associar sempre certinho quais são as áreas que a gente vai considerar, certo? Bom, então, para a gente conseguir calcular as nossas resistências aí no momento oportuno, então, as emissividades nós temos, né? Então, basicamente, a área perpendicular, pessoal, vai ser esse comprimento A, o comprimento A, né? Se eu quero essa área perpendicular da superfície 1 aqui, vai ser a área A pelo comprimento L. B vezes o comprimento L, C vezes o comprimento L, certo? Para a gente determinar essas áreas 1, 2 e 3 aí. Então, umas áreas também, depois a gente consegue trabalhar com elas e deixar em função do comprimento. Agora, resistência espacial, a gente precisa determinar os nossos fatores de forma. Então, agora vamos começar a trabalhar com algumas regrinhas para a gente determinar o fator de forma. Primeira coisa, pessoal, as nossas superfícies 1, 2 e 3, elas são planas e estão dispostas nesse triângulo, certo? Que a gente chamou de cavidade.
certo? Então, como a gente tem superfícies, tanto a 1, a 2 e a 3 são superfícies planas, então, pela primeira regrinha do fator de forma, eu posso dizer que o meu fator de forma 1, 1 vai ser igual ao meu fator de forma 2, 2, que vai ser igual ao meu fator de forma 3, 3, que vai ser igual a 0. Certo? O que significa isso? Então, o fator de forma 1, 1, ele vai me dar a fração lá de energia que sai da superfície 1 e atinge ela mesma. Porque o meu F12 vai me dar a proporção de energia na forma de radiação que sai da superfície 1 e atinge a 2. Certo? E o F13 da mesma forma, o 23 da mesma forma. Então, meu F22 também é a energia que sai da superfície 2 e atinge ela mesma. E mesma coisa o F33. Então, como são superfícies planas e que não são muito grandes, assim, elas não tendem ao infinito, essa superfície, então não são muito grandes, a gente pode, pela primeira regrinha do fator de forma, dizer que esses fatores de forma são iguais a 0. Então, o que justifica aqui? Superfícies planas. Isso vai ser importante depois para a gente aplicar outra regrinha, tá? Dos fatores de forma. Então, percebam que a gente precisa do fator de forma 1, 2, o 1, 3 e o 2, 3. Certo? Então, como que eu posso calcular esse fator de forma? Então, pessoal, quando a gente tem cavidades e algumas geometrias específicas, alguns fatores de forma já estão dados em equação, que é o que a gente pode consultar lá na tabela 13.1 do INCROP, certo? Então, na verdade, o fator de forma, ele é a equação, a definição dele é uma integral e que nem sempre tem solução analítica. Então, para geometrias mais complexas, a gente já é dado e a gente pode usar essa tabela 13.1, tá? Na hora da prova, vocês podem usar essa tabela para pegar os fatores de forma para essas geometrias mais complexas. Agora, geometrias mais simples, só usando as regrinhas dos fatores de forma, a gente já consegue calcular. Então, nesse caso, a gente tem uma equação para uma cavidade de 3 lados, é exatamente o que a gente tem. Certo? Então, a gente vai usar esta equaçãozinha aqui para calcular os nossos fatores de forma, com muita atenção. Então, vamos começar calculando, descrevendo a equação para o fator de forma, o F12. Então, meu I é 1, o meu J é 2. Certo? Então, vamos lá. Eu vou escrever esta equação para cá de novo, só para ela ficar maior, para a gente não precisar ficar subindo. Então, o que é o WI, WJ e o WK? Então, se a gente olhar nessa figura aqui, onde ele define a geometria, então, ó, WI é o comprimento da superfície I, WJ é o comprimento da superfície J e WK é o comprimento da superfície K, certo? Então, ó, o nosso F12, então o meu WI é o A, que é o comprimento da superfície 1, o J é o B e o K é o C. Certo? Então, a equação para o meu F12 vai ser a dimensão A mais AB menos AC dividido por 2 vezes a dimensão A. Certo? Concordam? E agora o meu F13. Então, o meu. Isso, o F13. Então, o meu WI é o A, o meu WJ é o B, perdão, é o C,
certo? Que agora é o meu F13, então é o C, e o meu K vai ser o meu B. E o meu WI é o 2A. Concordam com isso, pessoal? Essa diferença entre o F12 e o F13? Sim, Então, qualquer coisa pode pedir para parar, se precisar voltar a explicação, me avise. Então, o nosso F23, que é o que a gente precisa ali, vai ser, então, o meu WI é o B, o meu J é o C, o meu K, então, menos o A. Dividido, meu WI vai ser o B, né? Então, 2B. Certo? Então, como a dimensão é conhecida, pessoal, substituam aí os valores de A, B e C e, por gentileza, calculem aí para nós o F12, o F13 e o F23. Um tempinho aí para vocês calcularem. Então, lembrando as dimensões, estão aqui no enunciado. Quem já calculou aí? Isso aí. 0,5781. Certo? Isso aí. Isso aí. 0,588. Eu arredondei aí a última casa. Certo. Feito isso, pessoal, então agora nós vamos partir para o que a gente quer, né? Ele quer que a gente calcule a taxa líquida de energia na forma de radiação que deixa a superfície. Então vamos a alguns comentários. Então vamos olhar o nosso circuito. Pessoal, para cada nó, então, o que eu estou falando de nó, né? Então, na superfície 1, na 2 e na 3, eu vou ter uma taxa líquida de energia que deixa essa superfície na forma de radiação, tá? Então, lá na superfície 1, eu vou ter um Q1, que é a taxa líquida de energia que deixa essa superfície. Então, esse meu Q1 vai ser o somatório de todas as taxas de energia na forma de radiação que são trocadas entre as superfícies.
todas as superfícies que eu tenho no meu sistema. Então, eu vou ter um Q1, que é a taxa, a troca de energia da superfície 1 com ela mesma, mais o que troca a superfície 1 com a 2, essa interação que existe de troca de energia entre a 1 e a 2, e a 1 e a 3. Lá na minha superfície 2, eu vou ter, então, o meu Q2, 1, que é a troca que existe da superfície 2 com a superfície 2 com ela mesma e a superfície 2 com a 3. E a mesma coisa, a superfície 3, a troca que ela tem com a superfície 1, com a superfície 2 e com ela mesma. Então, o que, que é isso? Eu vou anotar isso aqui, pessoal. Então, essas taxas de energia que tem um número, Q1, Q2 e Q3, então é a taxa líquida de energia na forma de radiação que deixa esta superfície. Certo? Estou fazendo todo esse balanço de energia que a gente está fazendo, que está avaliando essa troca de energia com todas as superfícies do sistema, eu tenho a minha taxa líquida de energia que deixa a superfície. 1, 2 ou 3. Então, vou anotar essa definição aqui, só para ficar bem claro e a gente não confundir. Tá? Então, o que, que é isso? Taxa de energia líquida vou escrever. Certo, então está definido aqui. Lembrando, pessoal, que como todo o nosso poder emissivo, a radiosidade, a unidade deles é fluxo, certo? Então, esse daqui seria o nosso fluxo, porque é taxa por unidade de área. Tá? E a gente vai usar a radiosidade, que é um fluxo de energia. A gente vai usar o poder emissivo do corpo negro, que é fluxo de energia, a definição deles, tá? Então, taxa por unidade de área. Agora, pessoal, o que a gente pode dizer do nosso Q11, Q12, Q22 e Q33? Então, essas são as trocas de energia, o Q11, Q12, Q13, enfim, são as taxas de energia por unidade de área, né? E energia agora a gente está falando sempre na forma de radiação. Que deixa a superfície, no caso, meu Q12, tá? Que deixa a superfície 2 por interações que ela sofre, que deixa a superfície 1, perdão, com interações que ele sofre em função da superfície 2. Então, esse Q12 caracteriza esse fluxo de energia entre superfícies, considerando a interação que ocorre entre as superfícies, certo? Então, elas vão estar associadas àquela resistência espacial, que, portanto, são função do número de forma. Então, se o nosso fator de forma F11, então eles vão estar associados com essas resistências aqui, ó. Certo? Então, se o nosso F11, F22 e F33 foram nulos, zero, porque as superfícies são planas, então, lá em função do fator de forma, Q11 vai ser igual a Q22, que vai ser igual ao Q33, que também vai ser igual a zero. Porque as superfícies são planas. Certo? Então, essa é uma consequência lá dos fatores de forma.
né? E aí, pessoal, uma coisa para a gente escrever de definição aqui, mais uma coisa importante que eu vou escrever aqui. Então, o meu Q12, por exemplo, ele vai ser definido então como a taxa líquida de radiação que deixa a superfície 1 em função da sua interação que ela tem com a superfície 2, certo? Assim como o meu Q21 vai ser a energia que a superfície 2 recebe em função da interação que ela tem com a 1. Porque se a energia deixa a superfície 1, a superfície 2 recebe a energia, concordam? Só que percebam que a direção do fluxo, então, é uma contrária à outra. Então, eu posso dizer que o meu Q12 é igual ao meu Q2, menos o meu Q21. Então, em módulo, elas têm o mesmo valor, porém, a direção do fluxo é contrária. Uma tá perdendo energia, outra está recebendo a energia. Entenderam isso? Sim, prof. Então, eu vou colocar aqui o meu Q13, mesma coisa, vai ser igual menos o meu Q31. Tá? Então, eu só vou escrever isso aqui também, vou definir, então, esse Q21, 23, enfim, para isso ficar bem claro na hora que a gente for resolver os exercícios, tá? Então, o que é isso aqui? É a taxa líquida de radiação, vou colocar assim. Muito bem. Então, aqui está um resumo, certo? Então, Q23 é a taxa líquida de radiação que deixa a superfície 2 como resultado da interação com a superfície 3, que é igual à taxa líquida de radiação na qual a superfície 3 recebe a radiação ou ganha a radiação na interação com a superfície 2, certo? Então, posto esse resuminho aí agora, então agora nós vamos descrever o nosso Q1, Q2 e Q3. A gente vai precisar fazer um sisteminha aí de equações para a gente resolver e achar o nosso Q1. Vamos escrever, então, essas equações. Então, já que o meu Q1 é 0, então, o meu Q1 vai ser igual ao Q12 mais o Q13, certo? Então, o que é o meu Q1? Circuito.
Então, o meu Q1, pessoal, é a energia do corpo negro menos a radiosidade. Então, lembra que a gente tinha lá no nosso método das resistências a diferença de temperatura dividido pela resistência, né? Isso era igual à nossa taxa. Lembram? É definição do método das resistências. Taxa é igual a força motriz, que era a nossa diferença de temperatura, dividido pela resistência. Aqui a gente não tem a temperatura nos nossos nós, a gente tem o nosso poder emissivo, a radiosidade, a gente tem fluxo. Então, vai ser a força motriz, que vai ser a diferença poder emissivo do corpo negro 1 menos o J1 dividido por R1. Então, vamos escrever isso aqui lá. Dividido por aquela resistência superficial. 1 menos ε1 vezes a área 1. Certo? O meu Q12, então aí agora entra a nossa resistência espacial. Então, onde está o meu Q12? Aqui é a troca entre a superfície 1 e a 2, então é o J1 menos o J2 dividido pela resistência 12. Resistência 12 é 1 sobre a área 1, fator de forma 2. Isso aí. E então, o meu Q13 está aqui embaixo. Então, força motriz é o J1 menos o J3 dividido pela resistência 13. Só conferir aqui essa nossa primeira equação. Ok? Poder emissivo do corpo negro, pessoal. Esse aqui, ó. Como que eu calculo mesmo o poder emissivo do corpo negro? Qual lei? Lei de Stephen Boltzmann, a lei que define a radiação que a gente aprendeu desde lá do começo do nosso curso. Certo? Só que como é o corpo negro, a minha emissividade é igual a 1. Então, como eu quero o poder emissivo do corpo negro, vai ser a minha constante de Stephen Boltzmann vezes a temperatura. Então, não é uma diferença, né? Aqui eu quero a da superfície 1 mesmo, temperatura 1 elevada à quarta potência. Certo? E a emissividade aqui não aparece, porque a emissividade do corpo negro é 1. Certo? Menos o nosso J1, dividido por 1 menos ε1. Então, só vou reescrever essa nossa equaçãozinha aqui, tá? Então, vou chamar essa equação de 1, vou deixá-la guardada aqui rapidamente. Vou agora, pessoal, calcular esse Q2. Então, o Q2 vai ser o Q21 mais o Q23, já que o Q22 é 0. Então, mesma coisa. O Q2 vai ser a emissividade do corpo negro menos o J2 dividido por R2. E aí a gente vai pegar o Q21, que vai ser J2 menos J1 dividido por R2, e o Q23, J2 menos J3 dividido pela R23. Falei muito rápido? Vou escrever, então. Então, meu Q2. Já vou colocar, em termos da lei de Stephen Boltzmann, o poder emissivo, tá? Pode ser? Então, isso aqui é aquele meu poder... Ô, prof, você tira uma dúvida. Pois não.
O que que você quer? Eu achei que você queria o Q1 aí só. Só, eu quero o Q1. Só que eu tenho o J2 e o J3? Ah, tá. Tá, entendi. Mas eu tenho o J1. A emissividade 1. Será que esse exercício tá furado? Façam os cálculos aí para mim, pessoal. Por gentileza. Olha bem, quem que fez essa pergunta aí? Que eu não vi? Foi o João? Eu? Oi. Faz a conta aí para mim, porque a gente tem o J1, né? E a gente quer o Q1. E a gente tem T1, ó, a gente tem T1, a gente tem o J1, a emissividade e a área, que vai ser a dimensão A vezes o L, que vai me dar o meu Q por unidade de área. Faz uma conta aí. Resolvam esta partezinha aqui, ó. Para mim, por gentileza. Q1 é igual a isso aqui. Lembram do valor da constante de Stephen Boltzmann? Onde é que eu anotei aqui? Não anotei. Já pego aqui. Vou pegar aqui no livro. 5,81, se eu não estou enganada, vezes 10 a 8, a menos 8. Se eu não me engano, é isso, mas eu vou conferir já passo para vocês. Isso, 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta. Vou anotar aí. E a área 1 é a minha dimensão A vezes o comprimento L, que a gente vai obter, então, o meu Q por unidade de comprimento. Tá lá, o J1 é 6.331 watts por metro quadrado e o T1, 600 Kelvin. Emissividade 1, 0,75. Quando alguém calcular, pode me dar a resposta para eu conferir? Que eu acho que esse exercício está furado. Tô achando que ele devia pedir o Q2 e não o Q1. Porque o Q1 está muito fácil de calcular. Isso aí. Tá certo. Então, tá resolvido o exercício, pessoal. É óbvio que ia fechar, né? Então, para achar o Q1, era isso. Eu precisava só dessa primeira parte aí. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou seguir o exercício para a gente calcular o Q2 e o Q3, certo? Que daí, de fato, a gente não tem o J2, a gente não tem o J3, e aí, de fato, a gente não vai conseguir calcular direto como aí a gente fez como Q1, ok? Ficou claro para vocês isso? Ficou, prof. Então, se a gente não tivesse o J1 também, aí a gente ia fazer um sisteminha de 3 equações, 3 incógnitas.
certo? Aí também dá para resolver, né, o Q1, mas aí tem que fazer um sistema de 3 equações, 3 incógnitas, tá? Então, vou resolver, vou seguir a solução aqui, os comentários, para a gente calcular Q2 e Q3, tá bom? Muito bem, parabéns aí, João, por ter... Eu só estou enxergando o chat, foi o João mesmo, né? Tô falando certo. Dando o nome correto aí para a pessoa. Que fez essa observação. Parabéns. Muito bem observado. Certo? Então, eu vou continuar escrevendo aqui o nosso Q2. Então, o Q2 era lá o poder emissivo da superfície 2 menos o meu J2, dividido pela resistência, o meu R2. Certo? Então, esse menos esse dividido por R2, que é 1 menos a emissividade 2, emissividade 2 pela área 2. Então, vai ser igual ao meu Q2, 1, que é o J2 menos o J1, dividido pela resistência. Deixa eu pegar o circuito, ver o circuito aqui de novo. R12. Dois, né, pessoal? Porque a gente está fazendo a troca de energia que deixa a superfície 2 para atingir a 1, tá? Então, é área 2, F21. Eu sei que a gente já achou os outros fatores de forma, mas a gente vai ter que trabalhar um pouquinho para dar uma pensada sobre esses outros fatores de forma aí. Então, tem que seguir a regra, né? Então, o meu Q21 vai ser o J2 menos J1. A minha área, então, vai ser a área 2, né? Porque é sempre da superfície I. E o meu F, então, vai ser o F21. Depois a gente vai aplicar mais regrinhas dos fatores de forma. E o meu Q23, então, vai ser o J2 menos o J3, dividido pela área 2, F23. Então, eu vou chamar essa equaçãozinha de 2, a outra a gente chamou de 1, né? E vou escrever o meu Q3, que vai ser a troca de calor da superfície 3 com a 1, essa taxa líquida, mais a troca da superfície 3, com a 2. Prof, Então, diga. Ali no J2 menos J3 dividido por... É 1 sobre A2? Obrigada. É o inverso, isso. 1 sobre área 2, F23. Isso aí. Então, o meu Q3 vai ser o poder emissivo da superfície 3, como se fosse um corpo negro, então vai ser constante de Stefan Boltzmann, T3 elevado à quarta potência, menos o J3, dividido pela resistência superficial, 1 menos epsilon 3. Epsilon 3 pela área 3 vai ser igual. Então, a troca entre a superfície 3 e a 1, J3 menos o J1, dividido por 1 sobre a resistência agora espacial. Área 3, F31, mais o J3 menos o J2, 1 sobre a área 3, o F32. Então, montamos aqui o nosso sisteminha de equações, tá?
Pessoal, antes da gente trabalhar com o sistema de equações para calcular, então, a ideia aqui seria calcular o J2 e o J3, que a gente não tem pelo sistema de equações, né, para calcular daí o Q2 e o Q3. Antes disso, a gente precisa de alguns fatores de forma, né, que ainda não foram calculados. Então, o que a gente tem? A gente tem o F12, mas a gente não tem o F21, por exemplo, que a gente precisa, certo? A gente tem o F13, a gente não tem o F31, por exemplo. Então, a gente precisa calcular esses fatores de forma. Então, primeiro, para a gente começar calculando aquele fator de forma F21, a gente vai usar uma regrinha que chama regrinha da reciprocidade, que ela diz o seguinte: a área 1 vezes o fator de forma 1, 2 vai ser igual a área 2 pelo fator de forma 2, 1. Esta é a regrinha da reciprocidade dos fatores de forma. Então, o meu F2, 1 vai ser a área 1 pela área 2, o F1, 2 que a gente já calculou, certo? Então, lembrando que a área 1 vai ser o meu A por L, a minha área 2 é o meu B por L, vezes o F1, 2. O L a gente corta. Então, o meu F21 vai ser o A por B vezes o F1, 2. Tranquilo? E mesma coisa a gente vai fazer, então, para calcular o F13, o F31, que a gente não tem. E que mais? O F32. Onde a gente precisa do F32? Aqui, que a gente não tem também. Então, ambos nós vamos usar a regrinha da reciprocidade. O 2, 3 a gente já tem, né? 1, 3 e 1, 2, e o 2, 3. Então, com base nesses fatores de forma, a gente aplica a regrinha da reciprocidade e calcula os demais que a gente precisa. Tranquilo aqui? Então, meu F21 vai dar 0,4111. Confere? Alguém pode conferir aí para mim esse resultado? Beleza. E aí o nosso F31, então, regrinha da reciprocidade. Então, a área 1 vezes o F13 vai ser igual a área 3 F31. Então, meu F31 vai ser a área 1 pela área 3, F13, as áreas. Então, é o A vezes o L, o C vezes o L, vamos cortar, vezes o F13. F13 a gente já tem lá calculado, né? 0,4218. Portanto, o fator de forma 31, 0,3375. Confere?
E, por fim, o F32. Então, área 2 vezes o F23 vai ser igual a área 3, F32. Mesma regrinha. Alguém tem os resultados aí já? (0,6625), confere? Ok, pessoal? Beleza. Muito bem. Agora, com os nossos fatores de forma, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os nossos dados. Aqui nós podemos usar a equação 2 e a 3 para calcular o nosso J2 e o nosso J3. Ou a equação 1 também, que tem o J3, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir todos os dados que a gente tem na equação 1, na equação 2. Vamos isolar o J2, então a gente vai ter uma equação, vamos substituir os valores numéricos, tá? A gente vai ter uma equação para o J2 em função do J3. Mesma coisa a gente vai fazer na equação 2, substitui os valores, calcula aí o que tiver que calcular, e aí nós vamos ter uma equação, vamos isolar J2 em função do J3, certo? Já que o J1 é conhecido. Aí a gente iguala as equações, calcula o J2, calcula o J3, e, portanto, a gente consegue calcular tanto o Q2 quanto o Q3, certo? Q2 é igual a isso aqui, a parte inicial, né, da nossa equação, e o nosso Q3 aqui, certo? Então, agora é substituir, é o nosso cálculozinho. Então, o que a gente precisa ter em mente? A área. A gente... como a área está presente, ó, área 2, área 2, área 2, aqui em todos os termos da minha equação, eu vou poder cortar, né? Da minha equação. Porque 1 sobre a área, a mesma coisa que eu tivesse aqui, meu sigma, T2 a quarta menos J2 vezes a área 2. Certo? E aí eu consigo cortar a área 2 que estará presente em todos os termos. Não posso cortar, mesma coisa com a área 3. Certo? Então, vou deixar um tempinho para vocês encontrarem esse sisteminha de equações substituindo os dados, para a gente poder calcular o J2 e o J3. Pode ser? Vamos usar as equações 1 e 2? Pode usar, 2 e a 3 também, tanto faz. O resultado do J, da radiosidade, tem que ser o mesmo. Combinado? Posso dar um tempinho aí para vocês trabalharem com esses dados numéricos? Enquanto isso, eu vou calculando o resultado final aqui do Q2 e o Q3, que eu não tenho, para depois a gente conferir.
Vou colocar aqui, pessoal, para vocês o resultado do meu sisteminha de equações, tá? Só para vocês conferirem aí. Então, coloquei da equação 1, substituindo os dados, e a partir da equação 2, substituindo os dados. E vou colocar o meu J3 e 2, resposta final já. Qualquer dúvida aí, pessoal, é só chamar.
Pessoal, alguém aí já conseguiu achar os valores da radiosidade? Já ainda não? Beleza. Então pode seguir aí. Que eu tenho algo bem legal para comentar com vocês depois. Calculei aqui o Q2 e o Q3 e o resultado é super interessante. É isso, como são números de ordem de grandeza maior, né? Não vai dar exatamente o mesmo númerozinho. Assim como o meu, o J1 lá, quando você apresentou o resultado, deu ali na ordem da dezena, deu um valor diferente, né? Mas para valores assim grandes, não tem problema, tá? O importante é dar próximo, é isso mesmo, tá certinho. E aí, pessoal, para a gente encerrar, quem não terminou ainda de calcular, depois é só substituir a parte numérica, tá, pessoal? Então, aí eu vim e calculei o Q2 por unidade de comprimento, que deu menos 444,4 watts por metro. E o Q3 por unidade de comprimento, menos 588,03 watts por metro. E aí, olha que interessante, pessoal. O nosso Q2 e o Q3 deu negativo, diferente do Q1, que deu positivo. Fisicamente, isso faz sentido para vocês? Não Olha, sei, prof. pode falar. Não, falei que eu não sei. Não sabe? Olha só, a definição do nosso Q1, Q2, Q3. É a taxa de energia líquida de radiação que deixa uma superfície por unidade de área. Então, a nossa superfície 1 tem a temperatura mais elevada. Então, a taxa de energia que deixa a superfície 1 que a gente calculou, ela é positiva, de fato, é ela que fornece energia para as outras duas superfícies que estão na temperatura menor. Então, a taxa de energia líquida que deixa a superfície 2 e a superfície 3, elas são negativas porque elas estão recebendo energia, porque elas estão numa temperatura menor. Certo? Então, fisicamente, é muito interessante a gente ver como que fecha, né? Se a gente avaliar quem está fornecendo energia para quem, né? Quem tem a maior temperatura. Então, lembrar a segunda lei da termodinâmica, enunciado de Clausius, né? Que nunca uma superfície numa menor energia, numa menor temperatura, vai fornecer calor para uma superfície numa maior temperatura. É sempre o contrário, é da maior para menor temperatura. Então, a física tá certa, faz sentido. Certo, pessoal? Dúvidas, pessoal, sobre esse exercício? Então, lembrando que para responder o exercício é só calcular o Q1 ali rapidinho, nem precisaria fazer o sistema de equações, né? Então, a gente seguiu aí para resolver a proposta do exercício, pensando em calcular o Q2 e o Q3, já que a gente não tinha as outras duas radiosidades, né? Então, o caminho é calcular a radiosidade
para depois calcular o Q1, Q2 e Q3, né, com base na radiosidade. Então, o importante desse exercício era a gente fazer essas definiçõezinhas teóricas das taxas de energia e entender esse circuito térmico, né? Quando a gente tem a resistência superficial e quando a gente tem a resistência espacial. Tranquilo? Pessoal, então resolvam aí a listinha de radiação, tá? Terminem a solução, vejam as videoaulas. A gente tem P-aluno amanhã, então se vocês precisarem, só se inscrevam ali no fórum. Quero dizer, então, já que é hoje a nossa última aula síncrona, né? Foi um prazer trabalhar com vocês. Eu agradeço aí aos poucos alunos que compareceram em todas as aulas síncronas. Obrigado, né, por não me deixarem aqui sozinha. É muito triste quando a gente prepara material, prepara aula, e aí não vem alunos para a aula, né? Já tive colegas que passaram por isso, né? Chegaram na aula e não tinha nenhum aluno na aula 5, né? Muito, muito chato, a gente fica muito triste, muito decepcionado quando isso acontece, né, com o nosso trabalho. Então, eu agradeço por todos que me deram aí uma atenção e vieram na aula e participaram, responderam as minhas perguntas. Desejo a todos que vocês sejam aprovados, que vocês alcancem o sucesso, que para o próximo semestre, retornando para o presencial, nós temos coisas muito legais para fazer em Fenômenos 3, a gente vai se reencontrar em Fenômenos 3, e temos uma proposta de uma disciplina um pouco remodelada, para a gente trabalhar de uma nova forma, então aguardo todos vocês em Fenômenos 3. Tá bom? Sucesso nas provas, estudem bastante. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail também, eu vou respondendo conforme a gente vai conseguindo, tá bom? Um abraço, pessoal. Bom restinho de semana. Alguém quer comentar alguma coisa sobre as aulas? Professora, você tem que lembrar bem dos nomes, né, de todo mundo que veio na aula e tal, na hora da nota, né, dar aquela aquecida no coração. Importante. Isso a gente sempre lembra no final. É, isso aí, isso aí. Muito bem, pessoal. Então, estão dispensados. Até mais. Bom restinho de semana. Bons estudos. Se cuidem. Tchau, prof. Tchau, tchau.